Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem já ouviu Deus falar aqui essa noite? Eu já podia ir embora para minha casa, irmão. Eu já ouvi, já recebi a minha vitória nessa noite. Louvado seja Deus. Mas vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Aleluia. No livro do Gênesis. Livro do Gênesis, o capítulo é o de número 22, ou melhor, 32, capítulo 32 de Gênesis, e o versículo é o 22. Gênesis, capítulo 32, e o versículo, aleluia, é o 22. Amém? Um texto bastante conhecido da palavra de Deus, um texto muito usado pelos preletores da palavra, porque é um texto muito rico em aprendizado para a nossa vida. Amém? Gênesis 32, 22 nos diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: Não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto lhe tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Pode se assentar, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este texto que nós vamos ler, ele é um texto bastante raro dentro da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nos denota algo que aconteceu poucas vezes na Bíblia. Talvez você que não estuda muito a Bíblia, não conhece muito, você vai achar estranho essa palavra que eu vou falar. Se chama teofania. O que é uma teofania, pastor? Teofania significa aparição de Deus. Este texto, segundo a teologia, é chamado de um texto teofânico. Por quê? Porque nesse texto, esse anjo aqui não era um anjo. Esse ser que está lutando com Jacó aqui, como nós escutamos aquele hino, Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Na verdade, Jacó está lutando com o próprio Senhor, né? Com o próprio Deus, aleluia. Em alguns textos da Bíblia, também nós vamos encontrar essas aparições de Deus. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 6, quando a Bíblia nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, entrei no templo do Senhor, e eu vi a glória do Senhor. O Senhor estava sentado num alto e sublime trono, e ali ele vai ouvir a voz de Deus, ali ele vai ouvir a chamada de Deus.
Também podemos encontrar uma passagem teofânica quando Moisés sobe no Monte Horebe. A Bíblia diz que uma sarça ardia em fogo e aquela sarça não se consumia, e de dentro daquela sarça um anjo ou o próprio Senhor ali fala com Moisés. São passagens, irmão, que o próprio Deus se manifesta em determinados lugares para tratar com a vida de algumas pessoas. Louvado seja Deus. Aqui nós vamos falar de um homem por nome Jacó. Jacó, aleluia, era filho de Isaque com Rebeca. Por sua vez ele tinha um irmão gêmeo, aleluia, que se chamava Esaú. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, irmão, que Jacó não teve uma vida muito fácil. Jacó, aleluia, ele era um cara que aproveitava as oportunidades. Jacó era um cara, aleluia, que não tinha uma vida, aleluia, muito de acordo com aquilo que era a vontade de Deus, não. Muitas vezes, para alcançar os seus objetivos, aleluia, ele usava, aleluia, a esperteza que ele tinha para tentar passar as pessoas para trás. Por exemplo, a Bíblia nos diz que um dia o seu irmão chega cansado do trabalho, da caça, aleluia, e Jacó está fazendo um guisado de lentilhas. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, aleluia, que quando Esaú chega cansado, fala para ele: me dá um pouco desta lentilha para que eu mate a minha fome. Olha como Jacó vai ser esperto. Sabendo da fome do irmão, ele fala: eu te dou um prato de lentilha, mas só se você me der o direito de ser o primogênito. Você me vende o direito de primogenitura e eu te passo então o prato de lentilha. Lógico que o irmão não deu importância para aquilo. Falou: ele deve estar brincando, né? Ele deve estar brincando comigo. Eu vou dar o prato de lentilha, vou pegar o prato de lentilha a troco da primogenitura. O que era primogenitura? Era o direito de receber as bênçãos do pai. Era o direito de ser abençoado pelo pai. Todo filho, primeiro filho do pai, ele recebia a herança, ele recebia, aleluia, as bênçãos. Então quem era o primogênito tinha direito de receber a herança, responderia pelo pai dali para frente. Então não era qualquer coisa que ele estava querendo. Ele queria as bênçãos do pai para ele, ele queria as bênçãos que eram do irmão para ele. Isso não é justo, aleluia, para um servo de Deus, porque o que é seu, o que é meu, o que é do irmão, o que é da irmã, é da irmã. Deus sabe, aleluia, o que ele tem para fazer na vida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Dias depois, aleluia, a sua mãe também arquiteta um plano e fala para ele: olha, o seu pai já está velho, está cego, e ele vai dar as bênçãos, aleluia, para o seu irmão. Então agora você vai se disfarçar do seu irmão, você vai se passar por Esaú, aleluia, para que o seu pai te abençoe. E ele vai e se disfarça do seu irmão, imita a voz do irmão, aleluia, e se passa por Esaú. E o pai, sem ver, sem poder enxergar, abençoa o filho errado. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. E daí para frente, irmão, a vida de Jacó, mesmo tendo a bênção do pai, mesmo tendo a herança que ele tanto queria, louvado seja Deus, começa a passar por um processo. O primeiro processo, ele tem que deixar a casa do pai, ele tem que abandonar a casa do pai, ele tem que sair dali como um fugitivo. E a Bíblia diz, irmão, que ele sai só com um cajado na mão e só com uma botija de azeite, e ele vai para uma terra longínqua, aleluia, terra da sua mãe, dos seus tios. Ele vai para lá, chega lá, irmão, ele se enamora por uma moça por nome, aleluia, de Raquel. Louvado seja Deus. Ele olha para ela e fala: essa moça eu quero casar com ela, aleluia. E aí ele faz um trato com Labão e começa a trabalhar, e a Bíblia diz que ele trabalha 7 anos, irmã, louvado seja Deus, por aquela moça, aleluia. E depois de 7 anos ele fala: pronto, agora vou casar com ela, louvado seja Deus. Só que o pai começa a vir, irmão, aleluia, as consequências do erro. Escute só para você ver, ele passou o irmão para trás, não passou? Aleluia, agora ele vai ser passado para trás, porque tudo que o homem planta, ele colhe, tudo que o homem semeia, ele recolhe de volta. Louvado seja Deus. E aí, irmão, ele vai ser passado para trás, porque ele pensa que vai casar com Raquel. Só que naquela época
branca, aleluia, o homem ele era embebedado, davam bebida para ele até ele se embebedar, e quando ele estava bêbado, então ele entrava numa recâmara, aleluia, ali, irmão, a noiva estava com o rosto coberto, ele não viu o rosto dela, e ele então ia ter ali um momento íntimo do casal com aquela mulher, louvado seja Deus. Só que no outro dia, quando ele descobriu o rosto da mulher, aleluia, não era Raquel, era Léia, louvado seja Deus. Ele tinha sido passado para trás, e ele vai reclamar com o sogro, ele fala: olha, eu trabalhei 7 anos por Raquel, e o senhor me dá Léia. Ele falou: aqui na minha terra funciona assim, primeiro nós dá a mais velha, para depois dar a mais nova. Ou seja, ele estava colhendo os seus erros, irmão, ele estava começando a colher os seus erros. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não opera no meio da mentira, Deus não opera no meio do engano, Deus não opera onde há falsidade. Deus gosta de coisas corretas. E ele fala: peraí, mas eu amo é Raquel. Aí o sogro fala: você trabalha mais 7 anos para mim que eu te dou Raquel. Ele falou: fechou. E trabalhou mais 7 anos, irmão. E depois, irmão, o sogro vai começar a trocar o salário dele. olha, esse ano você trabalha, as ovelhas brancas são minhas e as listradas são tuas. Aí Deus começou a abençoar Jacó. Deus viu, irmão, que Jacó estava pagando pelo seu erro, que Jacó estava recebendo as consequências, e dentro do coração de Jacó tinha um desejo. Sabe qual era o desejo? Voltar para a casa do pai, poder rever o seu irmão, poder pedir perdão para o irmão, poder se acertar. E Deus começa a abençoar a vida dele, Deus começa a fazer uma obra. Então ele decide: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele está voltando para a casa do pai, louvado seja Deus, ele vai passar por um lugar chamado Val de Jaboque. O que é o Val de Jaboque? Era um rio, um pequeno rio, aleluia, louvado seja Deus. E quando ele chega ali, irmãos, ele vai ter que fazer algumas escolhas. E o tema da mensagem de hoje é: o que o Val de Jaboque representou na vida de Jacó. Depois de tudo isso, ele se depara com um rio. Esse rio, a primeira coisa, quando ele passa o rio, ele tem que abrir mão de tudo o que ele tinha. Escute isso, meu irmão. Quando ele vai passar o rio, irmã Simone, ele não levou para lá o gado, ele não levou para lá a riqueza, ele não levou para lá a esposa, ele não levou para lá os filhos. Ele foi sozinho. Porque quando você deseja uma mudança para a sua vida, escuta isso para você dar glória. Quando você deseja uma mudança para a sua vida, você não tem que depender de ninguém. Você tem que fazer as coisas sozinho. Você tem que buscar sozinho. Você tem que acreditar sozinho. Você tem que colocar uma meta na sua vida. Você não pode falar: não, eu vou levar riqueza, porque a riqueza vai ser bom para mim. Eu vou levar o meu filho, porque o meu filho... Não, meu irmão. Quando você decide ter um encontro com Deus, você tem que dizer: agora sou eu e o Senhor. Agora sou eu e o meu Deus, porque eu quero uma mudança para a minha vida. Ele está determinado a ter uma mudança. Só que ele não poderia trazer aquilo, porque era um particular dele com Deus. Era um momento só, era um momento de conserto, era um momento de aliança, era um momento de transformação. E esse momento, irmão, dentro da Bíblia Sagrada, Deus gosta de fazer com a gente sozinho. Deus nos separa. Deus nos separa. Quer ver? A Bíblia fala de Isaías. Isaías está dentro do templo, sozinho, e tem um encontro com Deus. A Bíblia nos fala de Moisés. Moisés está subindo um monte, aleluia, para apacentar as ovelhas do seu sogro, e está sozinho. Louvado seja Deus. Jeremias está se preparando dentro da sua casa para um noivado, para um casamento, e estava sozinho. E Deus aparece na vida dele. Louvado seja Deus. Deus gosta de falar com a gente na hora da mudança, quando nós estamos sozinhos. E nessa noite Deus está falando com alguém aqui: vai ser necessário eu tirar daqui, vai ser necessário eu tirar de lá, mas eu quero ter um particular contigo. Eu quero falar contigo na intimidade. Eu quero ter um particular na tua vida. Deus poderoso.
Decanaba, subiando e faça. Tem momento que Deus faz isso, meu irmão. Eu não vou me apegar com Deus, não. É porque eu tenho esse carro, eu tenho que cuidar desse carro, eu tenho esse emprego. Ai, meu Deus, é o meu emprego. Eu não vou porque se eu for meu marido, porque se eu for meu filho, eu tenho esse problema. Então Jesus vai separar para lá e para cá, irmão, para você ficar sozinho, para servir Ele. Ele vai separar para lá e para cá, mas que você vai ter que entender o projeto dele na tua vida. Você vai ter que entender. Aleluia. Separou. Glória a Deus. E ele passa o val. E ele está sozinho. Sozinho, irmão. Tem coisa que Deus, irmão, não faz no meio das pessoas. Tem coisa que Deus não quer fazer no meio das pessoas. Primeiro, porque Ele não quer te envergonhar. Deus te dá a oportunidade de abrir mão das coisas. Deus te dá a oportunidade de fazer um concerto com Ele. Deus te dá a oportunidade de ter um particular com Ele. Mas muitas vezes nós ficamos se apegando nas coisas, né? Casa, né? Que nem Marta e Maria, né? A Maria foi lá e sentou no pé do Senhor e ficou lá, aproveitando o momento. A Marta, por sua vez, estava preocupada com o que, irmãos? Com os afazeres da casa. Estava preocupada, aleluia, com o que não tinha importância naquele momento. Irmão, há um momento na sua vida que você precisa fazer uma escolha. Você vai ficar apegado nas coisas ou você vai se apegar com Deus? Aleluia. Eu digo para você que o teu dinheiro não compra o teu milagre. Eu digo para você que o teu marido não faz milagre na sua vida. Eu digo para você, aleluia, que mesmo que você tiver o melhor emprego da terra, louvado seja Deus, Ele não vai te salvar. Mas se você abrir mão de tudo e falar: eu vou para a presença de Deus, porque eu não quero mais ser Jacó, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ter uma experiência com Deus, então você vai ter um encontro com esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele está sozinho ali, irmãos, eu imagino, Fernando, ele chorando, porque querendo ou não, quando a gente abre mão de alguma coisa, a gente chora. Quando a gente deixa alguma coisa, parece que aquilo é tão importante para a gente, porque nós não entendemos. O que Deus tem para nós é melhor, mas nós não entendemos isso. Parece que abrir mão daquilo aquilo era tão demais na nossa vida. E Jacó está ali, refletindo a vida dele. E de repente ele olha, um ser resplandecente de glória se aproxima dele. Já era noite, irmã. E ele vê aquele ser. Aqui eu aprendo a segunda lição de Jacó no Val de Jaboque, irmão. Ele aproveita a oportunidade. Ele se agruda naquele anjo. Ele se agruda naquele ser. Na verdade ele estava dizendo assim: Deus, hoje eu vou abraçar o Senhor, hoje eu vou abraçar a sua causa, hoje eu vou abraçar o meu ministério, hoje eu vou abraçar o meu milagre, hoje eu vou abraçar a minha bênção, hoje eu vou abraçar a minha vitória. Eu não vou sair desse val da mesma maneira que eu entrei nele. Eu não vou sair deste lugar da mesma maneira que eu cheguei. Eu vou abraçar o Senhor. Deus tremendo. Aquilo era uma oportunidade. Ele abraça, ele segura, e ele começa a lutar com aquele ser. Eu imagino o Senhor dizendo para ele, o Senhor, né, falando para ele: olha, você não tem parte comigo. Ele: Deus, eu quero o meu milagre. E Deus falando: não vou te dar um milagre. Ele fala: não, mas eu quero o meu milagre. Mas você enganou seu irmão. Deus, mas eu me arrependi, eu não quero mais ser o que eu sou. Era mais ou menos assim. Não era uma luta corporal, meus irmãos, era uma luta espiritual. Ele está ali pedindo, ele está ali clamando, ele está ali entregando a vida dele no altar. Ele está ali dedicando para Deus a vida dele, dizendo: eu errei sim, eu falhei sim, mas eu quero mudar de vida. Glória a Deus. E
Isso é verdadeira conversão. A pessoa que reconhece o seu erro, reconhece a sua falha, mas que quando tem a oportunidade, ele não abre mão. Talvez você entrou aqui hoje, meu irmão, carregado de coisas do teu passado. Talvez você chegou aqui hoje, aleluia, carregado de luta, de prova, de dificuldade do teu passado. Mas se você fechar o teu olho carnal nessa noite, porque com o olho carnal ninguém vê o que é espiritual, mas se você fechar o teu olho carnal nesta noite, quem sabe você não vai ver na tua frente um varão de branco dizendo para você: o que queres que eu te faça? O que você precisa de mim? O que você deseja? E aí você vai dizer: Deus, eu não quero mais nada do meu passado, eu não quero mais nada do que ficou para trás. Eu errei, eu falhei, eu saí da casa do meu pai, mas eu quero o teu perdão, eu quero um milagre na minha vida, eu quero eu estou sentindo a presença do Senhor, eu estou sentindo a glória de Deus. Eu sei que Ele está aqui, meu irmão, eu sei que Ele está aqui, minha irmã. O Senhor, aleluia, talvez está te dando essa oportunidade nessa noite de abandonar tudo que ficou para trás e se apegar com o Senhor a partir dessa noite, para experimentar o novo de Deus para a sua vida, para experimentar o milagre sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Ele abraça, ele segura Deus, ele fala: não, Senhor, eu não vou te soltar. O Senhor agora faz parte da minha vida. O Senhor agora é tudo para mim. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, eu só te solto quando o Senhor me abençoar. Aleluia, louvado seja Deus. Deus maravilhoso. E o Senhor faz uma pergunta para ele, irmão, que o dia já estava amanhecendo. E o Senhor fala para ele: ó, me solta, porque já está raiando o dia. E ele fala para Deus: eu só vou soltar se o Senhor me abençoar. Eu só vou soltar se o Senhor me abençoar. E Deus faz uma pergunta para ele, irmã. Qual foi a pergunta? Qual é o teu nome? Ih, irmão, como era difícil falar o nome de Jacó. O nome de Jacó, irmã Simone, significava, na nossa linguagem de hoje, tá, irmãos? Não é isso que significa, eu vou falar a nossa linguagem de hoje. Significava nó cego, trambiqueiro, né? Suplantador, enganador. Mas para nossa linguagem, trambiqueiro, né? Rolista, passador de gente para trás, né? Era o nome dele. E tem que olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção. Só que eu, porém, eu sou mentiroso, eu sou fofoqueiro, né? Eu sou trambiqueiro, eu sou prostituto, eu sou adúltero, né? Estou aqui fazendo uma conjectura, que diz o Fernando. Tem que reconhecer diante de Deus o que ele era. A mesma coisa acontece com Isaías. Quando ele vê o Senhor sentado no alto sublime trono, ele fala assim: quem sou eu? Eu vi a glória de Deus, eu sou pecador, eu sou um homem de pesado lábio, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou eu? Aí a Bíblia diz que um anjo pega uma tenaz, pega uma brasa, toca nos lábios de Isaías e diz: isto te tocou, e purificado foste de todos os teus pecados. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Então Isaías, agora certo do perdão, ele levanta a mão para o céu e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Jacó teve que reconhecer quem ele era na presença de Deus. É hora de tomar a identidade que Deus vai te dar. Aleluia. Você pode ter sido suplantador, sim. Você pode ter sido mentiroso, pode. Você pode ter passado alguém para trás, sim. Você pode ter traído, você pode ter decepcionado alguém, aleluia. Mas
Mas quando você está na presença de Deus e diz: Deus, eu não quero mais esta vida, eu sou tudo isso, mas eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ter uma vida diferente. Louvado seja Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor olha para ele e fala: não te chamarás mais Tui. Tu vai ser cooperador Fernando, daqui a um tempo pastor Fernando. Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Aleluia. Israel. A partir de agora tu és Israel, porque como homem lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. Ou seja, Deus estava dizendo: tu foi corajoso, tu tomou decisões, tu encarou os problemas, tu não abandonou, tu lutou, tu foi até o fim, reconheceu o teu pecado, reconheceu o teu erro. Então agora tu vai ser chamado príncipe de Deus. Glória a Deus. Tu vai ser chamado príncipe de Deus. Uma transformação acontece a partir do arrependimento sincero e de uma busca constante por mudança. Ninguém aqui nasceu, ou melhor, ninguém aqui, irmão, era santo. Ninguém aqui pode julgar e nem condenar ninguém. Aleluia. Todos nós temos defeito, todos nós temos falha, mas cada um de nós tem um particular com Deus. E a maneira que eu chego na presença de Deus, a maneira que eu entro na presença de Deus, vai determinar a maneira que eu vou sair. Aleluia. Eu posso ser, aleluia, errado, eu posso ser falho, eu posso ter meus defeitos, mas quando eu entro na presença de Deus, eu digo: Deus, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu vou sair daqui hoje, Deus, e eu juro, eu prometo, eu faço qualquer coisa, mas eu não vou mais errar, eu vou andar com santidade na tua presença. Me dá uma oportunidade. Se Deus vê que é sincero no meu coração, meu irmão, o Senhor arranca o fardo que está sobre o meu ombro, me dá, aleluia, o fardo dele que é leve, me mostra o caminho e fala: vai, filho, eu vou contigo agora, vai, filha, eu vou contigo agora. Tu não vai ser chamado mais de enganador, tu vai ser chamado de príncipe de Deus. E olha o que a Bíblia diz, irmãos. Então o Senhor abençoa Jacó. Jacó pergunta para ele assim: como é o teu nome? Fala para mim, quem é o Senhor? E ele não falou nada, só falou para ele: por que você quer saber o meu nome? E abençoou ele ali. E aí ele colocou o nome naquele lugar, irmã Marinês. Ele colocou o nome naquele lugar de Peniel. Peniel. E ele fala assim: por quê? Eu vi o Senhor face a face, Glória a Deus. e a minha alma foi salva. Deus maravilhoso. Quem tem um encontro com Deus de verdade, irmão, nunca mais é o mesmo. Aleluia. Nunca mais é o mesmo. E Deus vai deixar um sinal para provar isso. A Bíblia diz que Deus toca na juntura da coxa de Jacó. Jacó, Fernando, entrou lá andando normal, assim, ó. Entrou andando normal, né? Não tinha defeito nenhum. Mas quando ele saiu de lá, ele teve que andar mancando. Sabe o que significa isso? Ninguém que entra na presença de Deus de verdade sai da mesma maneira que entrou. Glória a Deus. Ninguém que fala para Deus de verdade: Deus, eu não quero mais esta vida, Deus, eu não quero mais errar, Deus, eu não quero mais me prostituir, Deus, eu não quero mais mentir, Deus, eu quero uma aliança contigo de verdade, Deus, eu quero ser transformado pelo Senhor. Nunca mais ele vai ser o mesmo, irmão, porque Deus passa a habitar a vida dele, Deus passa a habitar a casa dele, Deus passa a corrigir ele, Deus passa a ensinar ele, aleluia, e ele é transformado pelo poder de Deus. Jacó foi mudado pelo poder de Deus. Jacó foi tocado pelo poder de Deus. E sabe o que o Espírito de Deus me diz? Que tem pessoa aqui precisando ter esse encontro que Jacó teve. Tem pessoa aqui que está precisando. Sabe por quê? Porque a tua vida, irmão, está que nem a de Jacó, de ponta cabeça. Tua vida está virada ao avesso.
E por mais que você luta, e por mais que você se esforce, por mais que você corre atrás, e por mais que você trabalha, e por mais que você pede, parece que não está acontecendo conforme aquilo que você deseja. Sabe o que Deus está falando? Você precisa ter um encontro com Deus de Jacó essa noite. Você precisa ter um encontro com o Deus de Jacó. E quando você tiver encontro com esse Deus, irmão, abre o teu coração na presença dele. Não deixa nada em oculto, não. Porque tem gente que quer ir para a presença de Deus, mas quer esconder as coisas. Diante de Deus não tem como esconder nada. Diante de Deus não tem como camuflar nada. Diante de Deus não tem como mentir nada. Aleluia. Se você falar a verdade, irmão, você vai ser abençoado. Agora, se você quiser mentir para Deus, lê lá em Atos capítulo 5 que aconteceu. A Bíblia nos diz que Ananias e Safira mentiram, aleluia, porque tinham comprado um terreno, vendido um terreno a quantia de dinheiro, e mentiram para Pedro, falaram: nós vendeu por tanto. Pedro olhou para ele e falou assim: você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. E na mesma hora ele caiu morto. Aleluia. Não tem como mentir para Deus. Então, meu irmão, você quer uma mudança de Deus? Você quer uma transformação para a sua vida? Você quer um milagre? Sim, então tenha um encontro com Deus. Mas quando tiver esse encontro com Deus, seja sincero diante de Deus. Diga: Deus, eu estou errado, eu estou falhando, eu estou pecando, eu estou mentindo, eu estou enganando, mas eu não quero mais essa vida. Eu quero ser transformado. Eu não quero mais ser Jacó. Já cansei de ser Jacó. Eu quero ser Israel. Eu quero ser príncipe de Deus. Eu quero ter experiência com Deus. Eu quero ter uma vida mudada pelo poder do Senhor. Glória a Deus. Quem crê que Deus pode fazer isso? Aleluia. E Deus quer fazer isso. Ontem eu preguei lá na igreja sobre as bênçãos e as maldições. Deus tem bênção para o seu povo. A Bíblia nos diz que Ele prometeu de cima do monte Gerazim que estas bênçãos estariam prometidas para nós, se nós obedecer, se nós andar nos caminhos do Senhor. E nessa noite o Senhor está falando com você, meu irmão. O Senhor está falando com você, minha irmã. Você que quer uma mudança de Deus, você que não quer mais essa vida, você que quer ter uma nova experiência com esse Deus, uma vida transformada por esse Deus. Tem pessoas que não acreditam, meu irmão, em uma vida regenerada pelo poder de Deus. Eu acredito, porque eu vi isso na minha vida. Eu já vi isso na vida de muitas pessoas. Tem gente que não acredita que um bandido pode se converter e se transformar num pregador da palavra de Deus. Tem gente que não acredita que uma prostituta pode abandonar a prostituição para se tornar uma verdadeira dona de casa, uma mãe de filhos honesta e fiel. Tem gente que não acredita, irmão, que uma pessoa que bebe pode parar de beber, de fumar e se tornar um crente fiel na casa de Deus. Mas tudo é possível para aquele que crê. E a determinação de cada um determina, irmão, o teu milagre na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor tem milagre para fazer aqui essa noite. E eu quero perguntar nessa noite: quem dos irmãos que está aqui, que ouviu essa palavra e que diz do seu coração: essa palavra aí foi para mim, eu não quero mais a vida que eu estou vivendo, eu quero mudança na minha vida, eu quero uma mudança na minha casa, eu quero ter uma experiência com Deus tão tremendo que eu já não vou ser mais a mesma pessoa. Chega de sofrer, chega de arrastar, aleluia, o passado. Se tem alguém aqui, irmão, pode vir aqui no altar. Eu quero orar por você essa noite.
Eu quero interceder pela tua vida. Ah, pastor, mas se eu for aí, o que vão pensar de mim? Irmão, você não tem que se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. Aleluia. Você não tem que se preocupar, alguém vai falar alguma coisa de mim. Não, meu irmão. Você tem que pensar assim, ó: eu quero agradar a Deus a partir de hoje. Eu quero agradar o Senhor a partir de hoje. Eu quero uma vida repleta. Ah, pastor, eu quero. Então vem para o altar, meu. Pode vir. Isso, glória a Deus. Louvado seja Deus. Só as duas irmãs que têm uma vida abençoada. Jesus, oh glória, aleluia. O Senhor tem milagre para ser feito aqui, irmão. O Senhor tem milagre. Abato, camanto, que arabaste, porque a subidéria, subecai. Urimi raço e deco, bandarassuri me canto, rabanagassou, evassurianda ramassuri me canto, nébia flaço e deco manai. Oh Espírito de Deus, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és tremendo, e o Senhor está aqui, de calabandarabassou, me cantarabacheia. Irmão, o Senhor manda dizer para a irmã: escuta, minha irmã, porque Deus anaito que amandarás. O Senhor está te chamando, oremanaga sudecomanaga sou, para um particular com Ele, anabria sudecai. E olha que o Senhor diz: estás preocupada? Anaga sudecomanai. Tem me dito Deus, porque não faz na vida dele, na vida dela. Arabandou que plaque sudecai. Obidéia suidecomanaga som. Assim te diz o Senhor nesta noite: filha, a obra começa primeiro na tua vida. Aramantocobidéia sudecantaramanai. Eu te dei a unção, eu te dei a abundância, eu te dei a sabedoria, eu te dei a graça. Recebe andou que fácil. Vou eu, Anábia, sou trabalhar sim, vou eu operar sim, decantaramandou que fácil. Mas primeiro, filha, sou eu e você, Ramandou Caramanagai. Primeiro somos Anábia, sou Eitecai, Ripa Labassuri, me canta Arábia, sou. Primeiro é nós, Tecomaná, Ebassui decom, num particular, Eitecarabassuri, me canta Arábia. Lembra com defácia, lembra Ramantoque mandou Ebassuri, me canta Arábia. Eu, Senhor, tenho particular contigo. E neste particular, diz o Senhor, vou eu operar, vou eu trabalhar na vida dos teus. Que o vento soprou, Aramandou que vassuri me canta, não tá fácil. A mandeira bacassuri me canta, Arábia, a luta tratando de vai, tocou mandar a sépia, a luta tá travada, Arabassuri me canta, Arabassou. Mas se de fácil ouvir a minha voz, e de como enderraço e de como anai, entender o meu propósito, eu luto por você, diz o Senhor. Eu luto a tua causa, diz o Senhor. Eu venço a tua guerra, diz o Senhor. Ramandá Surimicandarápia. Oh Espírito de Deus, Deus tem milagre aqui. Glória a Deus. Deus tem milagre aqui. Aleluia. Deus tem coisas grandes que estão acontecendo aqui essa noite. Ramantoque mandará sub. O Senhor não te trouxe aqui hoje, irmão, só para ouvir uma palavra vazia, não. O Senhor te trouxe aqui hoje para que a palavra de Deus entre no teu coração, opere um milagre na tua vida. Ramassuri canta, Ramacheia. Oh Espírito Santo de Deus, curva a sua cabeça na presença de Deus. Deus poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e Deus glorioso, eu te peço agora, papai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, começa a trabalhar na vida desse irmão, começa a trabalhar na vida dessa irmã. Jesus, ele está no teu altar, ele está na tua presença, ele veio, meu Deus, se render a ti, ó Pai, e eu creio, Jesus, que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu creio, Jesus, que já tem mudança liberada
liberada para esta vida, já tem mudança liberada para esta casa, já tem mudança liberada. Arabandarabá, Surimicandarábia, Eramantocomandaracébia. Eu já posso ver Jesus, o Senhor adentrando a porta de lares aqui, ó Deus. Eu já posso ver, meu Pai, a tua mão estendida e o teu nome sendo glorificado. Aramansuriandevá, Surimicandarábia. Tem irmã aqui que está falando assim: Deus, por favor, fala comigo, por favor, fala comigo. Tem uma irmã aqui que está clamando com a alma, dizendo: Deus, fala comigo, eu não quero sair daqui, Senhor. Senhor, vira, mantocomanarassuri, me cantaramassou a sua voz, assim te diz o Senhor, irmã. Arabacantocomanai, eu sou Deus, eu conheço a voz do coração e sei quando fala comigo. Anábia sudecomanai, e falo contigo nessa noite, Arabandaga sou, para tu saber que eu não esqueço os meus, que eu não viro as costas para aquele que me pede. Arabandaia suri me cantaramandara sou. Eu te chamo, filha, para minha presença. Na minha presença tem milagre para tua vida, na minha presença tem bênção para tua casa. Arai churai turamandaraga ripa labaia suri me candarábia, suri me candarábia. Hoje eu tomo a tua causa nas minhas mãos, decantarama suriandarás. Se andares na minha presença e se renderem a naito que amantu camandaracé anábia sou, com tudo aquilo que eu desejo para a tua vida, diz o Senhor. Eu tomo a tua causa nas minhas mãos agora. A tua causa é minha causa, a tua luta é minha luta. Ramanto ramacheri andaramanás, para tu saber que eu sou o Senhor, que falo contigo nesta noite. Anai tu como anaga sou, trago a providência que me pediu.